Meus amados, estamos tratando da matéria de teologia sistemática, que são as doutrinas fundamentais da fé cristã. É claro que nós não estamos aprofundando nesses poucos minutos que a gente tem. Isso aqui é mais um incentivo também para você pesquisar mais, para você buscar mais, ler mais a Escritura, porque na Escritura você vai encontrar tudo. Claro, ler também livros que dizem respeito às Escrituras que você está pesquisando. Isto sempre é muito bom. Em teologia sistemática, nós temos também, como doutrina fundamental da fé cristã, a doutrina de Cristo e a doutrina dos anjos. O messianismo em Israel. Existe uma expectativa, evidentemente, até hoje, do advento do Messias. Ao Messias aguardado, ao Messias esperado por toda a nação judaica. Se você conhecer, por exemplo, Israel, na região ali do Muro das Lamentações, essa palavra em hebraico é Kotel Hamaravi, você vê as orações, as aspirações, aquela sinagoga que tem no muro ali, a expectativa das leituras diariamente que eles fazem, centenas de pessoas passam ali, é sempre voltada à expectativa do Messias. Claro que na nossa perspectiva cristã, o Messias já veio, o Messias é Jesus Cristo enviado, ungido, o termo hebraico Mashiach, ungido de Deus, o preparado por Deus, aquele que vai ser enviado para governo Israel. Ele já veio, na nossa concepção ele já veio, mas há um messianismo em Israel. E isso tem a ver com a doutrina de Cristo. Para nós já está formada essa doutrina, já está feita. Aguardamos o arrebatamento da igreja, para aqueles que ainda têm essa crença, porque muita gente já não crê mais, né? Fazer o quê, né? Aguardamos o advento de Cristo, mas dentro do messianismo em Israel, pensando ainda nessa matéria de teologia sistemática, o messianismo está dentro dela. Claro que para nós já se cumpriu, para eles não, né? Jesus já veio e eles aguardam ainda o seu Messias, digamos o seu Cristo, mas conforme João escreveu, ele veio para que eram os seus não o receberam, mas para todos aqueles que crêem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então essa expectativa nossa, ela já está confirmada, ela já está reiterada. O Messias no Novo Testamento. Quem é o Messias do Novo Testamento? Pensando em teologia sistemática, a cristologia. Evidentemente que é Cristo. Todas as profecias messiânicas centralizam em Jesus. O Salmo 22 fala da cruz, aponta para Jesus. O Isaías capítulo 53 fala de Jesus, aponta para Jesus. Isaías capítulo 6 também, João capítulo 12 cita Jesus atrelando ao texto messiânico de Isaías capítulo 6 a pessoa de Jesus. Então, para nós, o Messias do Novo Testamento você entende os evangelhos, você entende as epístolas, você entende o Apocalipse. Jesus já veio, já esteve entre nós, aguardamos o seu retorno em glória ainda, quando ele voltará para buscar a sua igreja, no caso. Em Cristologia, ainda pensando em teologia sistemática, nós estudamos também as duas naturezas de Jesus. Tem um termo aqui, um termo técnico, que diz que Jesus ele tem uma natureza hipostática. Cremos na natureza hipostática de Jesus. O que é isso? Nele tinha uma dupla natureza divina, natureza humana. E claro, observe um fato interessante. Quando a gente olha para Jesus no campo da tipologia bíblica, nós encaramos Jesus como sendo o tabernáculo do Antigo Testamento. O tabernáculo por dentro, ele era todo de ouro. Por fora, ele era feio, ele era coberto por couro de animais, até animais marinhos, até inclusive, peles de animais, o tabernáculo por fora. Então o tabernáculo, ele revela a humanidade de Jesus por fora e a divindade de Jesus por dentro. Então o tabernáculo é um tipo da natureza hipostática de Jesus, 100% Deus e 100% homem. Paulo escreve, há um só mediador, tá? Há um só Deus, melhor dizendo, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então observe aqui, Jesus 100% homem, para fazer mediação, ele nos intercede por nós diante de Deus.
Jesus, 100% Deus, aliás, para fazer a mediação, ele intercede por nós diante de Deus, ele sendo 100% Deus. Ele sendo 100% homem, ele se envolve com a humanidade para trazer um exemplo para nós, para nos levar até Deus. Então, para fazer isso, essa obra só tinha que ser com alguém que foi 100% Deus e 100% homem. Por que essas pretensas divindades não podem fazer nada? Ora, elas só são 100% homem. E digamos que, são hipóteses aqui, tá? E se existisse essas outras pretensas divindades, por que elas não podem fazer nada? Se existissem, elas seriam o quê? 100% Deus. Então, para fazer alguma coisa em favor da humanidade, tinha que ser 100% Deus e 100% homem. Por isso que cremos na natureza hipostática de Jesus. Ele foi 100% Deus e 100% homem. Vocês me entenderam? Como Deus, ele transforma a água em vinho, né? Como homem, ele tem sede. Como Deus, ele morre. Como homem, ele morre, aliás. Como Deus, ele ressuscita. Entendeu? Como homem, ele para diante do túmulo de Lázaro e chora diante daquela cena, perto ali de Maria e de Marta. E como Deus, ele manda Lázaro vir para fora. Como homem, observe, ele entra no mar da Galileia, naquele barquinho, ele descansa na polpa do barco. Mas como Deus, ele se levanta e acalma o vento e a tempestade. Como homem, digamos assim, ele pescou no mar da Galileia. Mas como Deus, ele anda por cima do mar da Galileia. Vocês entenderam essa analogia da sua dupla natureza? É o que se apresenta nas Escrituras. Cremos-se na dupla natureza de Jesus. E quando chega em teologia sistemática, ainda falando sobre anjos, estou aqui dando um parecer bem superficial, claro, cremos sim na existência de anjos. E anjos têm hierarquia, tem anjo, tem querubim, tem serafim, tem arcanjo, são seres espirituais. A Bíblia diz que Deus faz dos seus anjos ventos, tá? A Bíblia diz que eles são espíritos ministradores. O ministério de anjos, você observa, ele é mais no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. Tem anjo mensageiro, Gabriel vem para entregar a mensagem, anjo guerreiro, Miguel vem guerrear, Apocalipse 12. Mas no Novo Testamento, o livro bíblico que mais aparece a incidência e a presença de anjos, às vezes ali são chamados de estrelas, evidentemente que é o livro do Apocalipse. Então o ministério dos anjos é um ministério vigente. E claro que anjo em momento algum é adorado, em momento algum deve ser adorado, em momento algum devem ser mais valorizados do que o Criador. Então lembrar de Moisés, certa vez Deus diz, olha, minha presença não vai com você, mas eu vou mandar um anjo. O que o Moisés diz? Não me faça subir daqui se a tua presença não for comigo. Então a percepção que nós temos, a ideia que nós, igreja, devemos ter de anjos é apenas que eles são seres servidores, são espíritos ministradores que ministram em favor daqueles que vão herdar a salvação, ou seja, eles ministram em nosso favor. Lembra ali no Apocalipse que João vai se curvar para adorar um anjo? Aí o anjo, não faças tal, sou teu conservo, adora a Deus. Então o que aquele anjo do Apocalipse disse para o João? Não, você não deve adorar anjos, você só deve adorar a Deus. O que o anjo está dizendo? Você não deve adorar a criatura, você tem que adorar o Criador. Então em teologia sistemática, no estudo de angelologia, nós nos deparamos com essa doutrina bíblica importantíssima e que vemos dessa forma, lembrando que Satanás e os anjos maus, os demônios que sejam também, são anjos. Nada mais, nada menos que são anjos. Deus nunca criou o diabo, Deus nunca criou Satanás, Deus criou anjos que se rebelaram. E diz a Bíblia que eles deixaram o seu estado natural. O que é deixar a sua habitação e seu estado natural? O que é habitação? O céu. O que é o estado natural? O estado natural é perfeitos, digamos assim, em santidade, perfeitos em pureza. Isso era o estado natural dos anjos, seres criados. Os anjos, evidentemente, não se reproduzem. A Bíblia dá a ideia para nós de que são seres assexuados. Jesus falou disso, não se casam, não se dão em casamento, falando dos seres humanos. E Jesus completa dizendo, são como os anjos de Deus. Então não tem um anjo reproduzir outro anjo para que nasce um outro anjo. Assim é com os anjos, assim é com os demônios também, que também são anjos. Tá? Evidentemente são anjos que desprovidos do seu estado natural e que deixaram a sua eterna habitação e se tornando antagonistas da humanidade e antagonistas de Deus.
Esse é o caso específico de anjos. Anjos, observe, anjos de Deus, vamos colocar assim, eles entram em animais, eles habitam pessoas? Não. Em nenhum texto da Bíblia você encontra isso, mas você encontra aqui demônios que são anjos, entrando em animais e entrando em pessoas. O caso do Gadareno. Estão lembrados? O Gadareno tinha uma entidade demoníaca ali que se identificou pelo nome de Legião. E legião quer dizer o quê? Somos mais do que um, ou seja, são milhares ali, são 2.000 que entraram no corpo de um ser humano. Então a gente vê isso acontecendo nas Escrituras. E esses mesmos demônios, observe que são anjos, que saíram do Gadareno, são os mesmos demônios que entraram naqueles porcos, que estavam ali no mesmo contexto da passagem do Gadareno, em Marcos, capítulo de número 5. Então você observe a diferença de anjos que não possuem, digamos assim, que não habitam seres humanos, e demônios que possuem e habitam seres humanos. Em teologia sistemática, estudando essa matéria de angelologia ou satanatologia que seja, nós encontramos essas incidências e esses documentos fartamente, digamos, eles vão aparecer nas Escrituras atestando a existência de anjos atuando dessas maneiras que eu coloquei para vocês, com essas diferenças, evidentemente. Em teologia sistemática ainda encontramos a doutrina do homem, que é a antropologia, no caso, tá? E entendemos a dicotomia do homem e a tricotomia do homem e o monismo do homem. Monismo é um ponto pouco citado. Monismo são pessoas que creem que o homem só é matéria e que quando morreu acabou tudo. Então ele é monismo. A dicotomia diz não, ele só é a parte material e imaterial. Num certo sentido, não deixa estar errado, mas a parte imaterial é duas coisas, alma e espírito. A parte material, evidentemente, é a matéria, o corpo, né? E tem a tricotomia mais clássica, onde Paulo vai escrever dizendo que o mesmo Deus de paz nos santifica em tudo, tanto o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam encontrados e deixados irrepreensíveis para a volta de Cristo. Então existe uma tricotomia bastante documentada nas Escrituras. Antigo Testamento, você pode observar, quando você estuda essa matéria, me parece que aparece mais a dicotomia, a parte material e a imaterial do homem. No Novo Testamento é que vai se elucidar um pouquinho mais a tricotomia. Em teologia sistemática, entendemos também a doutrina do pecado, que é a martiologia, né? E na martiologia estudamos que todos os seres humanos têm um pecado original. E essa doutrina, digamos, ela foi desenvolvida pelo Agostinho de Hipona, exatamente lá no século III depois de Cristo, onde Agostinho desenvolve essa doutrina que influenciou o Calvino e o Armínio, até inclusive, tá? A doutrina do pecado original, que todos nascem em pecado, e é uma grande realidade. Agora, o pecado que o ser humano nasce não leva para o inferno. Em que sentido? Digamos que uma criança nasce, um bebê recém-nascido e morre. Ele vai para a perdição eterna? Evidentemente que não, ele não tem consciência do seu pecado original. Agora, o pecado ele vai agir na consciência do ser humano quando o homem entende, lá na frente, quando ele vai crescendo, se desenvolvendo. Vou usar aqui de uma metáfora, ele vai sabendo da diferença entre a mão esquerda e a mão direita, ou seja, vai entendendo o que é bem e o que é mal. Aí o pecado original ele se torna, digamos, muito lúcido na mente do homem. Lembrando que a gente não peca para ser pecador, a gente peca porque a gente é pecador. Tem essa diferença, tem essa elucidação. E pensando ainda, nós temos a doutrina da salvação, tá? Que é a soteriologia, está no campo da teologia sistemática ainda. Lembrando que o plano da salvação, ele é 100% divino. A aquisição da salvação impera em uma decisão nossa. E aqui eu não vou entrar no conceito calvinista e muito menos arminiano. Essa briga, digamos, entre calvinista e arminiano, ela tem mais de 500 anos e quase 500 anos e ninguém chegou a conclusão nenhuma e não vão chegar. Os seus discípulos arminianos e calvinistas se matam para ver quem está certo, quem está com a razão. Na realidade, o que eu vou dizer? Tem um pouco de coisa boa em cada uma das doutrinas. É melhor a gente ficar com aquilo que Jesus falou e que Paulo falou e deixa os arminianos para lá, deixa os calvinistas para lá. E o interessante, tomara que um dia eles se abracem no céu e cheguem plenamente salvos lá nessa questão da doutrina da salvação.
Então o campo da teologia sistemática é vasto e fica aqui uma lição para nós. Estude a Bíblia de maneira sistemática. Não abra ela como uma caixinha de surpresa, uma caixinha de promessa, melhor dizendo. Vamos ver onde que Deus vai falar comigo. Vai ver que, de repente, você encontra um versículo que você não goste, tá bom? Mas é o seguinte, estude a Bíblia sistematicamente.